tarde. Nós estamos aqui nas atividades do grupo Anos Dourados do Ministério da Maturidade da Primeira Igreja Batista em Goiânia. E para quem pensa que as atividades são todas só para o público feminino, se enganou. A gente tem atividades que podem ser feitas por quem desejar, né? Na verdade, todas são assim. Artesanato pode ser feito também por homens e mulheres, culinária, existem uns masterchefs super especiais aí que cozinham super bem, mas hoje o desafio é diferente. O desafio hoje é aprender um jogo que exige da gente muita atenção, raciocínio lógico e planejamento, né, Anderson? Organização. E é muito bacana. O xadrez é uma atividade tão interessante que é usada em escolas para que as crianças desenvolvam exatamente isso, né, Anderson? Como é que é? Rápido. Raciocínio rápido, lógica. Lógica, planejamento, organizar os pensamentos para conseguir ter uma melhor vivência, né? Organização de vida também. O xadrez, ele é muito amplo. Então, o desafio é que você acompanhe as aulas, aprenda e convide alguém para jogar com você, uma pessoa aí da sua família. Pode ser um irmão, pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser o cônjuge, enfim. Vale a pena porque é um grande exercício também para a sua mente e vale como estimulação cognitiva. É muito interessante a gente pensar nisso, tá? E para dar aula para a gente tem aqui o Anderson Lima. Obrigada, viu, Anderson, porque você vai nos ensinar. Gente, se ele conseguir fazer que eu aprenda a jogar, vocês também vão aprender, tenho certeza, porque eu tô apanhando, hein? Mas antes a gente quer só ler um texto bíblico aqui e fazer o nosso pequeno devocional. Ele está em 1 Coríntios 9, versículos 23 e 24. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O Anderson tem usado exatamente dessa modalidade esportiva e de esportes nas suas ações missionárias. E essa é uma boa forma de trabalhar, né, Anderson? De alcançar pessoas, porque no esporte você revela muito do que você é. Então, quem joga sabe disso. Ali aparece muito do seu temperamento, da sua lógica de vida, né? Na verdade, eu sou terapeuta ocupacional, eu acho que isso acontece em tudo, não é só no esporte, não. Mas a sua personalidade. No esporte fica bastante evidente, né? A personalidade, as estratégias que usa, elas são, na vida, elas são construídas a partir do jogo ou demonstradas no jogo, né? E podem ser trabalhadas. Então, especialmente com crianças, é muito rico isso, porque você pode, inclusive, modelar essas respostas a estímulos, né? Como é que você reage melhor, que reação melhor que você podia ter. Mas vale para qualquer fase da vida. A gente pode sempre e deve sempre aprender. Eu acho que a velhice é sim um lugar de ensinar, mas é sim um lugar de aprender. Eu sempre falo isso. Quando você achar que não precisa aprender mais nada, eu acho que está na hora de você ir embora, hein? Porque viver é isso. A gente vai todos os dias aprendendo e a gente vai morrer sem saber nada, né? Não é à toa que o filósofo diz que só sei que nada sei, né? Então a gente tem que estar pronto para aprender sempre. E na palavra de Deus a gente tem sempre um renovo e um aprendizado para cada dia. E assim é para a vida, para a prática, para todas as coisas. Vamos orar? A senhora para a gente, Anderson? Ora, sim. Pai, te agradecemos por mais esse momento juntos, ó Deus, por mais esse momento de aprendizado. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que tenhamos uma tarde agradável, um dia abençoado na Tua presença, Deus, onde a gente possa aprender um pouco mais também, Deus. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar aqui, ó Deus, muito obrigado por compartilhar também esse conhecimento, Pai. Que seja válido, ó Pai, para todas as pessoas que assistirem, ó Pai, e que quiserem aprender esse jogo, Pai. Muito obrigado por essa estratégia que o Senhor tem dado a nós. Muito obrigado por tudo. Essa é a minha oração em nome do Teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, Anderson. Pode começar me ensinando aí. Então, o xadrez, ele é de bastante tempo atrás, tá? Ele foi reformulado e desde o século V a gente tem essa formação aqui. Alguns dizem que foi Salomão que
que inventou o xadrez, mas isso aí é histórias lá de trás. O xadrez antigamente ele era disputado com 4 pessoas e o movimento ele se dava através de jogo de dado. Você jogava o dado e aí você poderia movimentar as peças. E se chegou a partir do século V a essa formatação, né? E esse estilo de jogo, onde a gente tem peões, reis, rainhas, bispos, cavalos e torres. E o objetivo central do jogo é capturar o rei. Na dama a gente fala comer peças, né? Aqui a gente vai falar capturar, tá? Porque é um jogo de reis, né? Então envolve peças humanas, se a gente pode dizer, né? Peões, cavalos, bispos, rainhas, são coisas reais, né? Então a gente fala não comer, a gente fala capturar. A gente não come as peças, a gente captura essas peças, tá? E aí hoje a gente vai aprender algumas peças, alguns movimentos para que a gente consiga jogar esse jogo, tá? O xadrez ele tem 2 modalidades. A modalidade rápida, que você joga por tempo. Você movimenta uma peça e bate no relógio, o outro movimenta, bate no relógio e assim vai até se conquistar o rei. E a modalidade normal que a gente joga sem precisar de tempo, é aquele jogo mais extensivo, onde você pode pensar mais na jogada, onde você pode planejar mais aquilo que você vai fazer, tá? Interessante do jogo é que assim, a gente não precisa ficar preso a aquela coisa de que eu tenho que ganhar, mas acho que a estratégia legal é você pensar em jogadas onde você consiga o maior êxito do que o seu oponente, né? Então, assim, a gente não precisa se preocupar em ganhar, porque depois que a gente jogar a primeira partida, vira o tabuleiro, você joga com as... Se você tá jogando com as brancas agora, eu vou jogar com as... E eu jogo com as pretas. Depois vira-se o tabuleiro, eu jogo com as brancas, você joga com a preta. Então, assim, não existe essa coisa de que eu tenho que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. A gente ganha quem tiver a melhor estratégia. Então, a gente parte desse ponto, tá? Uma coisa importante no xadrez, as peças brancas, elas sempre vão ficar nas casas 1 e 2, tá? Já é pré-estabelecido porque as peças brancas começam primeiro e depois as peças pretas, tá? Formação do jogo, peões na frente, tá? E o que a gente fala, né? O clero atrás, que são o rei, a rainha, o bispo, o cavalo e as torres, tá? Então a gente vai começar bem básico hoje. A gente vai aprender os movimentos do peão, tá? Então a gente vai movimentar somente com os peões para que a gente tenha a melhor certeza de como movimentar cada peça, tá certo? Então o peão ele só pode andar para frente, tá? E a primeira jogada de cada peça do peão ele pode andar 2 casas. Tá? Então, qualquer peça dessa daqui, a primeira jogada, anda-se 2 casas. Tá? E a partir da segunda jogada, com o peão, anda-se apenas 1. Ou seja, se você jogou esse aqui primeiro, andou 2 casas, a próxima jogada é só andar 1 casa. Tá certo? E o peão ele só captura na diagonal. Ou seja, tem um peão seu aqui e um peão meu aqui. Se for a sua vez de jogar, você vai capturar na diagonal. Então, quando você captura, você toma o lugar da peça que a minha peça estava. Tá certo? Então, a gente vai voltar aqui. E a gente vai jogar apenas com os peões. A gente não vai movimentar nenhuma outra peça. Somente os peões. Quando a gente joga com os peões, o objetivo vai ser o seguinte. É chegar com o peão até eu, no caso, até a sua casa 2. E você, no caso, até a minha casa 7. Tá certo? Esse é o jogo só com os peões. Então você começa, você está com as peças brancas, você pode movimentar qualquer peça do peão. Para que a gente comece o jogo. Olha só, Anderson, mas eu não sei nada, nunca joguei. Então, assim, não tem nenhum princípio que eu devia tomar como... Eu devia resguardar alguma coisa para saber qual desses peões eu vou começar deslocando? Como a gente tá com o jogo só com os peões, essas técnicas ainda não entram.
Tá bem, então ok. Então eu vou qualquer um. Qualquer eu vou um. andar 2 casas pra frente, porque primeiro movimento dele, né? Isso. Ok. Na minha primeira jogada, eu optei andar apenas uma casa. Dei 2 de novo. Isso, ó. Agora eu vou fazer uma outra jogada, ó. Então, eu vou capturar Isso. o seu O meu peão. peão. Aí eu vou. Hum. Lembrando que seu objetivo é chegar aqui na casa. Em qualquer. ou Isso, 8. na casa 7, é. E a gente só pode mexer com os peões. Então, o nosso planejamento é como? Eu tenho que jogar de uma forma que eu consiga tirar o peão, um peão da frente, para que eu consiga Ok, andar captei. mais. Eu vou correr o risco de perder esse pra ver se eu consigo avançar com aquele. Isso. Então eu vou capturar esse. Isso mesmo. Aí, Anderson. Isso. Bom. Tinha que resolver isso aí de algum jeito. Ai, ai. Muito ruim só andar pra frente. É. Ali. Fiquei encurrado. Tem esses... A jogada sua era aqui. Ah, mas aí você. Então, mas aí nem eu nem você ia andar. Entendeu? Esse jogo tinha tudo pra dar empate. Porque, ó, vamos voltar aqui. Se você joga aqui, ó, Aí, se eu você ia capturar aqui. Ah. Aí, se é a sua vez de andar, você andaria pra cá
E você não sai daí. Aí eu não sairia daqui. A minha única jogada seria aqui. E aí? Aí você capturava aqui. E aí a gente ia ficar de frente. Exatamente. Ia dar tudo empate. Puxa. Tá certo. Mas foi um bom exercício de pensar aqui. Isso. Esse jogo só de peões, ele é bom que a gente tem uma visão de como funciona o jogo. Por mais que a gente tenha pouco espaço para andar, mas a gente consegue ter uma noção de como a gente pode fazer. O xadrez ele faz com que a gente olhe o tabuleiro todo e imagine todas as jogadas. Imagina como o matemático que gosta disso aqui, quem gosta de matemática que gosta disso aqui. Porque são 64 casas e você tem milhões de oportunidades para jogar nessas 64 casas. É bem interessante. Então a gente aprendeu agora o passo do peão. Que é somente para frente. Ele na primeira jogada ele pode andar 2 e ele só captura na diagonal. Tá certo? Então esse é o princípio básico para a gente começar a aprender a jogar esse jogo. Okay. Tá certo? A gente finaliza aqui nossa primeira aula do movimento do peão. Ok, então. Obrigada, Anderson.